Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. João, capítulo 2, de 1 a 11, dando sequência à nossa série de mensagens no Evangelho de João. João 2, versículos de 1 a 11. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Então ele falou aos serventes: "Fazei tudo..." Melhor dizendo, então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: "Enchei de água as talhas." E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora." Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pai de amor, Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos agora que o Senhor transponha as nossas limitações e nos ajuda, Pai, nos ajude a compreender a tua palavra. Que o Senhor também nos transforme segundo o teu querer. Aproveitamos, Senhor, ó Deus, para rogar as tuas misericórdias sobre aqueles que padecem na cidade de Brumadinho, em Minas, por conta da catástrofe. Que o Senhor, ó Deus, olhe com compaixão para aquele povo e possa, ó Deus, levar consolo e esperança àquelas famílias, algumas enlutadas e outras que ainda nem mesmo sabem a respeito dos seus familiares. Tem misericórdia, Deus. Quanto a nós neste momento, Pai, que o Senhor nos ensine e nos transforme por meio da Tua palavra e do Teu Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao capítulo 2 de João. Aqui, João, o apóstolo, narra o primeiro sinal, é o segundo capítulo, mas é o primeiro sinal de Jesus. Esse sinal marca o início do ministério público de Jesus. Como está aí no versículo 11, com este, ou seja, este sinal, né, esse milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Na prática, o ministério de Jesus já tinha começado, porque se a gente parar para pensar, a própria encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus já faz parte do seu ministério. Era necessário que ele viesse em carne e osso para que pudesse tornar o nosso representante, o nosso substituto na sua obediência e na sua morte. Ele também, nesse momento, já tinha sido batizado por João Batista, uma prova cabal de que ele se identifica com o pecador. E depois de ser batizado, ele já tinha ido, levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado por Satanás e resistiu a essas tentações e obedeceu plenamente a Deus. Portanto, demonstrando que ele se identifica com o pecador
e assume o compromisso de obedecer plena e totalmente a Deus e resistir ao diabo. De forma ainda privativa, né? Jesus já tinha contato com algumas pessoas já o seguiam. A gente vê no versículo 2 que Jesus foi convidado para aquela festa de casamento com os seus discípulos, ou seja, já tinha alguns discípulos com ele. Provavelmente aqui, como nós já vimos nas passagens anteriores, ele está aqui provavelmente com André, seu irmão Pedro, o próprio João, o apóstolo, né? E Filipe e Natanael. Provavelmente ele está acompanhado desses discípulos e também a sua mãe, como está ali no próprio versículo 1, achando-se ali a mãe de Jesus. Então, ele já tinha se manifestado de alguma forma, mas ainda de forma privativa. Aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus não tinham visto nada de sobrenatural, nenhuma manifestação sobrenatural na vida de Jesus. Ele não tinha feito nada que pudesse evidenciar de uma forma tão miraculosa assim a sua glória. Tudo o que sabiam por causa do testemunho. Um conta para um, que conta para o outro, e vai levando até Jesus. Ou no caso de Maria, por exemplo, Deus, o próprio Deus, se manifestou para ela por meio do anjo, falando a respeito de quem era Jesus. O que Jesus faz aqui nessa festa de casamento é visível, é notório, e acontece diante de um grupo razoável de pessoas, né? Um grupo amplo de pessoas. Então, Jesus inaugura o seu ministério exatamente num casamento, salvando uma festa de casamento. Ele escolhe um casamento como um contexto ideal para começar a se manifestar publicamente. Então, essa frase resume superficialmente o que esse texto está dizendo. Jesus inaugura o seu ministério salvando uma festa de casamento ao transformar água em vinho. Isso resume basicamente o que a gente vai ver nessa passagem de forma superficial. Mas tem coisas ainda mais profundas que a gente precisa conhecer e a gente pretende nesse momento estudar. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que em situações difíceis nós precisamos ir a Jesus crendo em sua providência. Nós percebemos isso do versículo 3 ao versículo 5, no diálogo ali de Maria com Jesus. Diz o versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Uma interpretação errada desse texto, dessa pequena passagem, tem levado pessoas por séculos a pensar que Maria representaria uma espécie de intercessora, de mediadora. Vocês já ouviram aquela frase, pede à mãe que o filho atende? Já devem ter ouvido isto em algum lugar, não é? Mas, assim como Maria foi atendida no seu pedido, outras pessoas também chegaram a Jesus, fizeram pedidos e foram atendidos. Isso significa que a gente tem que considerar todos esses como nossos intercessores perante o Senhor Jesus? É óbvio que não. A gente não sabe quem eram os noivos desse casamento, mas provavelmente esses noivos eram parentes ou amigos muito próximos da família de Jesus. E Maria talvez até exercesse alguma função de serviço às mesas, servindo talvez o próprio vinho ou servindo comida, porque ela toma conhecimento que os convidados, em geral, não tomariam conhecimento acerca disso tão logo. E Maria, então ela vai até Jesus buscando que ele faça alguma coisa para resolver esse problema. E a gente vê aqui que José, o pai, digamos assim, adotivo de Jesus, ele não está presente. Provavelmente Maria era viúva e ela já, ao longo dos anos, ela provavelmente aprendeu a depender do trabalho de Jesus. Jesus era o provedor da casa, ele era o primogênito. Ele não só era filho de carpinteiro, ele era carpinteiro. Ele trabalhava com as próprias mãos e conseguia recurso financeiro por meio do seu trabalho. Então Maria dependia dele. Ele era o homem da casa. Talvez por isso ela
se sentiu tão à vontade de ir até ele e buscar que ele fizesse alguma coisa. Alguns comentaristas entendem que ela foi com a intenção de que ele fizesse um milagre. Outros comentaristas já defendem que ela não teve essa intenção de que Jesus fizesse um milagre. Ela simplesmente foi levar um problema. E Jesus captou um entendimento mais profundo daquilo que lhe é trazido. Isso não é um absurdo por conta de outros diálogos ao longo das Escrituras, em que as pessoas trazem uma questão sem uma intenção tão profunda em relação àquele assunto, e ele capta um sentido ainda mais elevado daquilo. Provavelmente, eu creio, é isso que está acontecendo aqui. Talvez Maria não tivesse expectativa de que ele fizesse o que ele fez. Tanto que ela não sabe o que Jesus vai fazer. Né? Então, Jesus ele dá uma resposta, e essa resposta é talvez uma das questões mais difíceis da gente compreender. A gente vê no versículo 4 a resposta de Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A impressão que dá é que Jesus está sendo rude com a sua mãe, chamando-a de mulher. E a gente tem essa impressão porque parece um tom meio machista, meio autoritário. Né? A gente pensa logo em um homem falando: mulher, faz isso para mim, mulher, pega aquilo para mim. A gente associa essa tratativa de mulher de forma pejorativa. E também essa frase, que tenho eu contigo, dá a ideia de que ele está dizendo o seguinte: você e eu não temos nenhuma relação. Parece que ele está se colocando a grande distância, como se ela não representasse nada para ele. Mas isso não é verdade. Jesus não está menosprezando a sua mãe, nem mesmo está dizendo que não tem relação nenhuma com ela. Ao chamá-la de mulher, Jesus não está sendo desrespeitoso. Isso na linguagem grega dá para perceber melhor isto. Ele não está sendo desrespeitoso, mas também não está sendo tão carinhoso. Seria mais ou menos equivalente a chamar alguém de senhora. Tem alguns filhos que chamam suas mães de senhora. Né? Então seria algo equivalente a isso. É um tom respeitoso, né? Mas é um tom sério. Não é um tom carinhoso, é um tom mais cercado de seriedade. E então Jesus lida com a situação como se a sua mãe estivesse se valendo das suas prerrogativas maternas para de alguma forma interferir em como as coisas devem acontecer. Essa parece que é a interpretação que Jesus faz daquilo. Ele responde como se isso estivesse acontecendo, como se sua mãe estivesse se aproveitando dessa maternidade para mexer os pauzinhos ali, tentar fazer alguma coisa. Essa é a interpretação que eu compreendo aqui. Parece que Jesus, por sua resposta, dá a entender isto. E não é difícil a gente pensar nisso, porque é exatamente isso que as mães fazem. Por terem uma relação íntima com seus filhos, por vezes elas se veem no direito de dizer como que seus filhos devem se conduzir, o que eles devem fazer, mesmo depois de serem homens feitos. Jesus, com essa colocação, então, ele está dando uma singela e respeitosa repreensão na sua mãe. É como se ele estivesse alertando ela que a missão dele é cumprir a vontade daquele que o enviou. Não cumprir a vontade da sua mãe. E Jesus fala isso no Evangelho de João algumas vezes. No capítulo 5, por exemplo, ele diz: não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. No capítulo 8, ele diz: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, provavelmente, ele está aqui enfatizando que ele não está a serviço ou sob o comando da sua mãe, mas sim a serviço e sob o comando do seu Pai Celestial. Então, uma interpretação aqui básica, eu creio que Jesus estava dizendo algo mais ou menos assim: a senhora não deve dizer o que eu tenho que fazer
para manifestar a minha glória. Eu sei quando isso vai acontecer e a hora ainda não chegou. Eu interpreto assim a colocação de Jesus. E qual foi a atitude de Maria diante disso? Bom, se a gente pensar nas mães em geral, provavelmente elas ficariam extremamente magoadas se fossem repreendidas por seus filhos. Mas Maria, aparentemente, ela não tem uma atitude assim. Maria diz, versículo 5, diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria teve que aprender uma lição difícil. Eu vou ler aqui um trecho de um comentarista. Carson diz o seguinte: ela o havia gerado, amamentado, ensinado suas habilidades elementares, visto ele cair quando aprendia a andar, bem como aparentemente ela havia passado a depender dele como provedor da família. Mas agora que ele havia entrado no propósito de sua vida, tudo, inclusive os laços de família, tinham de ser subordinados à sua missão divina. Ela não podia mais vê-lo como as outras mães viam seus filhos. Ela, como qualquer outra pessoa, deve ir a ele como o Messias prometido, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa lição não poderia ter sido mais difícil que para a mãe de Jesus. Embora Jesus fosse seu filho, ela devia ir a ele como seu redentor, acima de qualquer coisa. Nós devemos honrá-la por, inclusive, ter de sofrer esse tipo de coisa. Não deve ter sido fácil para Maria compreender estas coisas. Quando Maria se dirigiu a Jesus como mãe, ela foi repreendida. Mas agora ela mudou a atitude. Ela teve uma atitude diferente, ela agora agiu como crente. Ela voltou para os serventes e falou: olha, façam o que ele vos disser. Isso é uma atitude de um crente, que entrega ao Senhor Jesus as suas dificuldades, que confia na providência de Jesus. É isso que ela faz. Ela não está mais no comando da situação. Ela não está mais no controle da situação. Ela agora submete ao seu próprio filho o controle da situação. E tudo isso para nos dar um exemplo de fé. Ela está, de fato, nos dando um exemplo de fé. O foco de toda essa passagem, na verdade, não é a fé de Maria, não é a atitude dela, mas o foco é a glória de Cristo. O foco é a glória de Cristo. Por isso Jesus teve de responder desta maneira. Porque senão o foco seria Maria. O foco seria a sua mediação para a solução dos problemas. Mas Jesus agiu dessa forma, para que ele, e somente ele, tivesse a glória neste sinal maravilhoso. Algumas coisas a gente precisa pensar. A primeira coisa é que nós precisamos buscar em Cristo a solução para situações difíceis da nossa vida. É em Cristo que nós vamos encontrar a solução. E quando nós vamos a Ele, nós não devemos agir como se Ele estivesse sob o nosso comando. Mas devemos ir a Ele, entregar a Ele os nossos problemas e simplesmente confiar que Ele dará a solução adequada a cada uma das situações. É isso que nós aprendemos com Maria nessa passagem. A segunda coisa que nós precisamos ver aqui, do versículo 6 em diante, é que Jesus provê muito mais do que é esperado. Jesus faz algo que ninguém podia imaginar, nem mesmo Maria. O que ele providencia ali é muito além,
é muito maior em quantidade, em qualidade e em significado. E a gente vai ver essas coisas. No versículo 7, Jesus diz para aqueles serventes: enchei de água as talhas. E eles a encheram totalmente. As talhas eram grandes potes de pedra para armazenar água. Esses potes com água eram usados pelos judeus para purificação. Eram rituais de purificação. E é possível que nos casamentos dos judeus naquela época eles tivessem rituais para a limpeza de objetos, para a limpeza das mãos, enfim. Eles deviam ter essas coisas. E todos aqueles 6 potes enormes juntos podiam armazenar de 500 a 700 litros. Ou seja, era uma quantidade muito grande de líquido, de água que podia ser armazenado ali. E Jesus fala para eles encherem totalmente, encherem tudo. Eles vão e enchem. Jesus toma aquilo que era usado para purificação, para aquelas purificações cerimoniais que os judeus faziam, para transformar a água em vinho. E aqui é um ponto muito importante que nós precisamos entender. Jesus, ao longo do Evangelho de João, pelo menos aqui do capítulo 2 ao capítulo 4, ele faz uma série de substituições. Ele pega alguma coisa do costume daquelas pessoas e transforma, pelo menos, o sentido em uma outra coisa. Acompanhe comigo algumas dessas evidências aí. No capítulo 2 mesmo, versículo 19, diz assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele está se referindo ao templo. Versículo 21. Ele, porém, se referia a quê? Ao santuário do seu corpo. Ele está falando: olha, agora o templo sou eu. Ele está mudando. Está fazendo uma transformação no significado da presença de Deus, no significado do templo para os judeus. João 3, versículo 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele está mostrando aqui que as velhas purificações com água dariam lugar ao quê? A um lavar regenerador do Espírito Santo. Está mostrando, ele está sinalizando uma mudança no modo de ver, no modo de compreender as coisas. Capítulo 4, versículo 12. A mulher samaritana diz a Jesus: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está trocando a água do poço de Jacó por uma água viva, que ele próprio dá. E ainda tem mais uma, capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês não vão adorar mais, nem nesse monte aqui, nem em Jerusalém. Onde é que vocês vão adorar? Versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está vendo como ele faz uma série de mudanças? Ele está mudando o modo das pessoas compreenderem. Ele está trazendo o significado real daquelas coisas. O significado do templo, o significado da água, o significado do poço, o significado de todas as coisas, ele está mostrando: eu sou o cumprimento de todas essas coisas. Agora, a gente percebe o seguinte: por que não podemos entender que a transformação material ali de água e vinho é um sinal de uma transformação espiritual? Por que a gente não pode entender dessa forma? Aquela transformação material de água em vinho, isso tem um significado espiritual, não é meramente uma transformação de água em vinho.
que nós não podemos entender que a água usada para purificação, na velha ordem da lei, nos costumes judaicos, será substituída pelo vinho do sangue de Cristo? Por que a gente não pode pensar assim? Por que nós não podemos entender que Cristo substitui as purificações imperfeitas e insuficientes impostas pela religiosidade pela alegria completa e abundante no vinho do seu sangue? Por que a gente não pode pensar que ele está sinalizando essas transformações? E vincular a ideia de vinho com o sangue de Cristo não é um absurdo. Eu não estou inventando nada aqui. Olha o versículo 4 novamente. No final ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Essa palavra hora aqui é interessante. Em diversos momentos ao longo do Evangelho de João, nós vemos Jesus dizer o seguinte: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. É como se ele estivesse criando uma expectativa para que as pessoas buscassem entender que hora é essa. E já adiantando um pouco, para a gente não ficar tão curioso assim, a hora a que Jesus se refere é exatamente o momento da sua morte. Sua morte. E posteriormente envolve também a sua ressurreição, a sua exaltação. A hora é essa. Quando ele fala, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, é a hora da morte dele. Por que não podemos interpretar a transformação da água em vinho como um sinal que aponta para a provisão de vida que ele dará por meio da sua morte? Eu creio que é exatamente isso que ele está fazendo. Ele está sinalizando que em seu sangue trará abundância de alegria para todo o seu povo. Vinho, em certo sentido, significa alegria. E aí, depois da transformação, Jesus diz aos servos, versículo 8: tirai agora e levai ao mestre-sala. Mestre-sala seria como se fosse um garçom-chefe, o chefe dos garçons. Depois de ele ter transformado aquela enorme quantidade de água em vinho de modo miraculoso, ele recomenda então que os serventes levem um pouco para o chefe ali. Mas esses serventes, eles não informam de onde veio aquele vinho, eles não falam. É o que está aí no versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam seus serventes que haviam tirado a água. Então ele não sabia, ele toma e ele fica surpreendido com o sabor, com a qualidade daquele vinho. Então ele vai direto ao noivo. E esse versículo 10, ele nos dá informações singelas, muito simples, mas que vão enriquecer o sentido profundo do que João quer nos comunicar. Primeira coisa, o versículo 10, que é o que o mestre-sala diz ao noivo, nós vemos ali quem era o responsável por providenciar as coisas para a festa do casamento. Olha só o versículo 10. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, tu quem? Quem é o tu? O noivo. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Por que ele está dando esse detalhe da conversa? Porque o noivo era o responsável por providenciar tudo na festa. O noivo era o responsável por isto. E faltar vinho representaria uma grande vergonha para ele. Inclusive, eu estive pesquisando, a família da noiva poderia até reivindicar judicialmente alguma reparação caso faltasse comida, caso faltasse vinho, caso faltasse ali qualquer coisa. Então, ao transformar a água em vinho, ao providenciar um modo da festa não acabar,
ele está se identificando como noivo. Ele está assumindo a responsabilidade, simbolicamente, de manter a alegria dos convidados da sua festa. Ele está apontando para uma festa como aquela que você conhece já das parábolas de Jesus. Você deve se lembrar da parábola das bodas. Haverá uma festa e ele será um noivo. Uma outra coisa que a gente percebe aqui no versículo 10 é que o vinho que Jesus providenciou era superior ao melhor vinho servido no início da festa. Não importa para a gente quanto tempo durava aquelas festas, o ponto central aqui é que no início da festa os noivos costumavam oferecer o melhor vinho. E depois que as pessoas já tinham bebido fartamente aqui, esse fartamente está amenizando o sentido, porque aqui é a ideia de embriaguez mesmo. Quando já tinham bebido a ponto de se embriagar, então eles ofereciam um vinho mais barato, um vinho de qualidade inferior. E o vinho providenciado por Jesus, ele supera todas as expectativas. Primeiro porque é melhor do que o melhor vinho oferecido. E segundo porque vem justamente no final da festa. O melhor vem sempre no final. Essas informações colaboram para nos dizer que os benefícios da morte de Cristo para o povo de Deus são muito melhores do que quaisquer outras fontes de prazer já puderam oferecer. O que nós desfrutamos, ou eles desfrutavam, ali os seus discípulos da companhia de Jesus, certamente era muito bom, eles estavam presencialmente com Jesus, mas o que ele faria em sua morte proveria uma alegria intensa, profunda e permanente para eles. Algo muito mais elevado. Jesus, com tudo isso, ele sinaliza que ele é o noivo que provê abundantemente todo o suprimento para a festa da sua união com seu povo. Ele é quem faz isso. Ele está sinalizando isso. Que os rituais de purificação se tornam obsoletos, porque o seu sangue há de purificar, há de trazer alegria, há de trazer a transformação espiritual profunda que as pessoas precisam. E com tudo isso a gente aprende algumas coisas. Primeiro que o casamento é uma instituição aprovada por Cristo. Ele próprio, o próprio Deus se relaciona com o seu povo como um casamento. Ao longo da Bíblia, N vezes é feito referência à aliança de Deus com o seu povo. Aliança. Um compromisso, um pacto feito de Deus com o seu povo. O casamento, inclusive, entre homem e mulher, reflete o casamento espiritual de Cristo com a sua igreja. Eu pus para que nós pudéssemos refletir no início do culto o texto de João 3, 27. Diz o seguinte: respondeu João, esse João é o Batista, João Batista. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. E agora o 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o ouve. Muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. É só o versículo 29, na verdade, essa referência ao fato de que Jesus é o noivo e a sua igreja, o seu povo, é a noiva. Isso também é dito em outros lugares, como em Efésios, por exemplo. Efésios 5 diz o seguinte:
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O casamento entre marido e mulher deve refletir a união de Cristo com a sua igreja. E essa figura não para por aí, ela vai até o fim. Lá em Apocalipse, capítulo 21, novamente nós lemos: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Jerusalém representa aqui o povo de Deus, a reunião do povo de Deus. São apresentados ali como noiva para o cordeiro, para o esposo. O casamento é algo extremamente especial para o Senhor Jesus. Há tantos casamentos quebrados, há tantos relacionamentos que não refletem nem minimamente a união de Cristo com a sua igreja. Mas assim como Jesus transformou água em vinho, Ele tem solução para os nossos casamentos. Os nossos casamentos devem simbolizar essa união de Cristo com a sua igreja. Que o Senhor nos ajude nisso, né? A festa de casamento também é aprovada por Cristo. Interessante, né? Não só o casamento em si, mas a festa. Muita gente faz uma ideia de que Jesus era um cara meio asceta, sabe? Aquelas pessoas que se isolavam do mundo, se isolavam das pessoas. Não, mas Jesus não era esse tipo de pessoa. É claro que ele se retirava para orar, ele se retirava para suas conversas com o Pai, mas ele estava sempre no meio do povo. Ele estava nas festas, nos almoços, nos jantares. Eu ouvi um irmão pregando esse texto, ele falou o seguinte, que se Jesus estivesse aqui e você fizesse uma festa para o seu filho, Jesus com certeza estaria lá, ia comer coxinha, ia comer brigadeiro, Jesus estaria lá. Inclusive ele bebia, e parece estranho isso, poxa, mas Jesus tomava vinho? Sim, tomava vinho. Sim, ele tomava vinho. Esse texto não está falando nada disso, mas é importante nós, pelo menos, fazermos menção aos muitos textos que recomendam o uso moderado do vinho. O consumo do vinho não é proibido, mas o excesso disto é extremamente perigoso. E se há alguma propensão, é muito melhor que se abstenha completamente. Nós vimos na leitura que o Gilman fez, em Jeremias, capítulo 31, que o propósito do Senhor para o seu povo é que possam desfrutar de grande alegria. Não sei se você olhou com atenção esse texto de Jeremias 31, mas há muitas palavras aqui que mostram que Deus quer levar o seu povo a desfrutar de grande alegria. No versículo 12, depois se você quiser reler, o Senhor diz o seguinte: hão de vir e exultar. Exultar é ter alegria em grande medida na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Olha o que Deus tem prometido. A gente tem que tomar cuidado com uma interpretação literalista. Mas o ponto é que o Senhor está prometendo uma abundância de alegria. Seja lá como isso vai se cumprir, o fato é que Ele promete grande alegria. E muitos de nós, às vezes, vivemos com aquela tristeza, de forma cabisbaixa. Eu mesmo sou desse tipo. E tenho que relembrar que as promessas do Senhor é que em Cristo há alegria para o meu coração. Nós podemos e devemos desfrutar de alegria na nossa vida, nos divertir, aproveitar os recursos que Deus nos dá, mas sempre para a glória de Deus.
Então, o segundo ponto é que Jesus provê muito além do que nós esperamos. E por fim, olhando agora para o versículo de número 11, nós vamos ver aqui apenas algumas coisas a respeito dos sinais e os seus propósitos. Eu disse que no capítulo 2 é o primeiro dos sinais e ao longo do livro diversos sinais vão ser narrados. As realizações sobrenaturais de Jesus, irmãos, são definidas por João como sinais, não meramente como milagres. Nós não vamos ver em João a palavra milagres, isso aparece em outros evangelhos. Os milagres descrevem o quê? Uma manifestação sobrenatural de poder. Isso é um milagre, algo que acontece sobrenaturalmente, né? Simples, isso é um milagre. Mas a palavra sinal, ela descreve mais do que isso. Ela descreve uma manifestação significativa de poder, que aponta para algo além de si mesmo, aponta para realidades mais profundas que podiam ser percebidas com os olhos da fé. Então, isso que Jesus faz, transformar água em vinho, não é um mero milagre. Só uma forma de mostrar, olha, eu sou poderoso para transformar água em vinho. É mais do que isso, ele está fazendo um sinal. Como eu já venho falando para vocês, isso aqui significa algo muito mais amplo que aponta para a abundância de alegria que nós temos por meio do sangue de Cristo, para a purificação plena e perfeita que nós temos no sangue de Cristo. João diz aí nesse versículo 11 que Jesus deu princípio aos seus sinais. Isso de fato nos garante que a transformação de água em vinho não foi uma mera manifestação de poder. Alguém disse recentemente que Jesus não devia ter, recentemente eu digo alguns anos, né? Foi até meio polêmico, né? Um pregador aí neopentecostal falou que Jesus não devia ter transformado água em vinho, mas ter feito coisas mais significativas. O que há de mais significativo do que demonstrar que nele há redenção, no seu sangue? Nele há plena alegria para o coração do povo de Deus? É isso que nós realmente precisamos. Na sequência diz aí, ele manifestou a sua glória. Isso nos faz lembrar de João 1,14. João diz o seguinte, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Sem dúvida, o Pai glorificou o Filho na sua morte, como eu já estou falando, já falei algumas vezes. A morte foi o momento ali da glorificação. A morte, a ressurreição e a exaltação. Mas a cada passo do ministério de Jesus, nós vemos a sua glória sendo prenunciada. Ele vai dando sinais do que ele vai fazer. Sinais. E ver a glória de Jesus é diferente de ver o sinal. Muitos ali viram o sinal. Viram a água transformada em vinho. Mas nem todos viram a glória. Quem viu a glória? Final do versículo 11. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eis então o propósito de um sinal: produzir fé nos incrédulos e fortalecer a fé dos crentes. Produzir fé nos incrédulos e fortalecer a fé dos crentes. Então, meus irmãos, resumidamente, em momentos difíceis, nós devemos ter a atitude de Maria, uma obediência confiante. Se a nossa alegria, por vezes, parece ter se esgotado, nós devemos lembrar que Jesus proveu abundância de alegria para o seu povo na sua morte. E é possível que
nós, como discípulos de Jesus, já o tenhamos recebido mesmo, já o conheçamos e o reconheçamos como Messias, mas ainda tenhamos que crescer na fé, que é o que aconteceu com esses discípulos. Ué, esses discípulos já não criam? Com certeza, eles já haviam entendido que Jesus era o Messias. Um já tinha até falado para o outro, chamado para conhecer, mas eles precisavam crescer na fé. E a cada passo eles iam aumentando e aumentando a sua fé. Então, para fechar, eu quero dizer o seguinte, que para todas essas coisas, para que nós possamos obedecer confiantemente em Jesus, desfrutar da alegria da salvação e crescer na fé, nós precisamos conhecer os diversos e convincentes sinais da glória de Cristo nas Escrituras. Para a gente conseguir essas coisas, obedecer como Maria obedeceu, de forma confiante, deixando de assumir o controle da situação e pondo a situação no controle do Senhor Jesus. Para a gente desfrutar da plena alegria e purificação que o sangue de Cristo nos dá, e para que nós possamos crescer na fé, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ler esses sinais, ler essas coisas e vermos nessas coisas a glória de Cristo.